Muito boa noite a todos. Espero que não estejam cansados de me ouvir, já é a terceira vez. Vamos então concluir este ciclo de 3 palestras e cujo tema global, como já perceberam, é a espiritualidade e a saúde. Um dos componentes para termos uma espiritualidade, já falámos aqui de saúde espiritual, mas para haver uma saúde espiritual tem que haver uma coisa importantíssima, que talvez seja o mais de todos, é a nossa saúde mental. Se não houver saúde mental, dificilmente atingiremos os patamares da saúde espiritual. E, portanto, hoje o tema será o estilo de vida. E no estilo de vida, obviamente, está incluído a saúde mental. Vamos falar um bocadinho da saúde mental. Este novo tema do estilo de vida tem vindo a ter um crescendo na investigação científica. Há cerca de 20 anos que eu não me canso de falar nisto, sobre o estilo de vida, porque de facto é através do nosso estilo de vida que nós ou temos saúde ou temos doença. Não há outra maneira, não é? E se nós adotássemos as regras mais básicas do estilo de vida saudável, 80% das doenças deixavam de existir. 80% dos internamentos nos hospitais deixavam de existir. Vamos então ver o que eu vos trago aqui hoje. Isto pode parecer uma brincadeira, é um cartoon, mas de facto é a realidade. A medicina chamada medicina convencional só tem duas hipóteses. Ou receita medicamentos, ou manda os doentes para o bloco operatório. Quando os medicamentos não resolvem é porque ele tem um problema que só a cirurgia pode resolver. A fila da mudança de estilo de vida está vazia. E eu posso comprovar por experiência própria. Ainda não tive ninguém que viesse ter comigo e dissesse assim, olha, diga-me o que é que eu hei de fazer para não ter doença. Ninguém. As pessoas só vão ao médico quando estão mesmo aflitas. E depois querem um milagre, no fim. Depois não há milagres. Bom, então temos este inquérito, este rastreio de saúde que foi feito na Inglaterra em 2017 e 2018, que tem que ver com a saúde mental. E então perguntaram às pessoas se alguma vez tinham pensado em suicídio. E 24% das pessoas disseram que sim, já tinham pensado em suicidar-se. Este inquérito foi feito em fábricas, em empresas com mais de 100 empregados. E isto em 2017. Em 2018 perguntaram se alguma vez tinham perdido horas de trabalho, tinham faltado ao trabalho por causa de problemas de saúde mental. E 30% disseram que sim. Mas destes 30%, 63% nunca disse ao patrão qual era o problema. Estão a ver? Isto é gravíssimo, porque as doenças mentais, e quando falo em doenças mentais não estou a falar sobre aquelas típicas da psiquiatria, como a esquizofrenia ou as psicoses, não. A saúde mental está a ter, ou melhor, as doenças mentais estão a ter um incremento enorme, nomeadamente a nível da ansiedade, depressão, sei lá, ataques de pânico, que as pessoas dizem, e está a aumentar assustadoramente. Aqui temos um gráfico que nos é fornecido pela Universidade de Cambridge, em que Portugal lidera com o maior número de pessoas a tomarem antidepressivos. Estamos em primeiro lugar, nos 27 países da União Europeia. Portanto, o número de pessoas. Depois, quanto ao consumo, nós estamos em primeiro lugar também. Isto são estatísticas mais recentes, 2010 a 2020. Estamos em primeiro lugar, excetuando a Islândia, mas a Islândia não pertence à Comunidade Europeia. Portanto, a nível de Comunidade Europeia, Portugal está em primeiro lugar. E de 2010 para 2020, quase que duplicou o consumo de antidepressivos. É assustador. A maioria das pessoas que são internadas no hospital por uma doença qualquer, como uma pneumonia, por exemplo, sai de lá medicado com antidepressivo. Eu não percebi muito bem porquê. No dia de ter conversa com alguns colegas da medicina interna para perceber porquê. Porque eles partem do princípio que estão todos deprimidos, não é? A pessoa entra no hospital, coitadinho, está em baixo. Então, vem com antidepressivo. Mesmo pessoas que nunca tomaram, e o consumo de antidepressivos tem consequências muito graves para a saúde mental além disso, não é? Bom,
Aqui é para vos dar uma amostra real, isto é ressonância magnética, do que é um cérebro sem depressão e um cérebro com depressão. Quase não funciona, não é? Tudo que está ali, aquelas zonas alaranjadas, é o funcionamento normal do cérebro. O cérebro com depressão quase que está apagado, não é? Portanto, de facto, a depressão não é só psicológica. Organicamente falando, os órgãos sofrem. E não sofre só o cérebro, sofrem quase todos. Bom, a depressão é o fator independente de mortalidade equivalente ao tabagismo, por si só. Portanto, está deprimido. Estamos a falar da depressão a sério, não é? Não é aquela a trazer por casa porque hoje fui assaltado e fiquei muito triste ou perdi o emprego. Isso não chega, não é? É também fator de risco independente para eventos cardíacos. As pessoas deprimidas podem ter doença cardíaca, nomeadamente o infarto, com uma maior prevalência do que aquelas que não estão deprimidas. Também os alimentos que comemos, nomeadamente os fritos, cereais refinados, tudo que seja refinado, produtos açucarados, produtos de pastelaria, por exemplo, aumentam a depressão e a ansiedade. A chamada fast food, não é? Que a maioria das pessoas adora, aumenta em 40% o risco de depressão em adultos. Mas é só uma vez. Pois é, uma vez são vezes nesta matéria. Ou melhor, eu vivo numa cidade, pelo menos é a estatística que eu tenho, cidade do Porto, que se orgulha de produzir 35 mil francesinhas por dia. É um orgulho. Isto é para matar as pessoas, não é? Não pode ser outra coisa. 35 mil por dia. E gastam-se todas. Se calhar já é mais, mas os dados que vinham publicados eram estes. Dietas ricas em gorduras trans, eu já lhe vou falar o que é isto, aumentam o risco de depressão. Dietas ricas em gorduras mono e poliinsaturadas baixam o risco de depressão. As gorduras trans são as piores gorduras que podemos usar. E tudo que é bolachinhas e biscoitinhos e algumas manteigas de amendoim, por exemplo, têm gorduras trans. Ou gorduras hidrogenadas. Ou gorduras parcialmente hidrogenadas. Estas gorduras não são absorvidas pelo nosso organismo e acumulam-se debaixo da pele e nas paredes das artérias. Por isso é que elas são as piores gorduras de todas. Muito piores que o colesterol. A seguir vêm as gorduras saturadas e depois é que vem o colesterol. São todas más, mas as gorduras trans ou hidrogenadas são as piores de todas. Portanto, façam um favor, leiam os rótulos quando compram alimentos processados, alimentos embalados. A margarina é um exemplo de gorduras hidrogenada. Porque as gorduras boas para a saúde, chamadas poliinsaturadas, são líquidas à temperatura ambiente, como é o azeite. Desde o momento em que tornamos sólidas, tornamos gorduras saturadas. E isto é feito à custa de injeção de hidrogênio, por isso é que elas se chamam hidrogenadas. Aqui temos, já não só a depressão, mas a própria demência aumenta 8% com 10 horas de comportamento sedentário, 8%, e com 12 horas aumenta 63%. E aqui temos um esquema do que é um cérebro como uma das demências mais faladas, que é a doença do Alzheimer. À medida que a doença progride, o cérebro cada vez fica mais encolhido, não é? Mas estão a ver que eu ontem falei aqui na doença de estar sentado, não é? E é uma realidade. Portanto, 12 horas aumenta em 63% o risco de demência com o tempo. Aqui tem cérebros reais, o cérebro normal comparado com o cérebro com Alzheimer. A diferença é notória, não é? O cérebro encolhe, perde substância, perde qualidade e deixa de funcionar da maneira como nós conhecemos. Aqui temos uma imagem parecida, só que aqui temos a ressonância magnética a dar-nos uma ajuda e à vossa esquerda é um cérebro normal, à vossa direita é um cérebro com Alzheimer. Portanto, o cérebro normal está em pleno funcionamento, com tudo a funcionar ali direitinho. Um cérebro com Alzheimer ou outras demências, há várias, quase não funciona, não é? Portanto, para verem o que é que acontece quando temos este problema. Agora, não há diferença nenhuma entre Alzheimer e alcoolismo. É praticamente igual. Estão a ver a diferença de um cérebro de pessoas com a mesma idade, não é? À vossa direita tem um cérebro de um alcoólico e um cérebro normal. Praticamente a mesma coisa. Ter Alzheimer ou ser alcoólico é quase igual. E, portanto, isso com o tempo a pessoa perde a vida, não é?
Aqui tenho que agradecer ao professor Álvaro por este gráfico magnífico que nos dá uma estatística mais recente, de 1990 a 2019, com incidência do crescimento do cancro, fatores de risco para o cancro, de vários cancros. Eu salientava ali aquele que está a verde alface, em que a incidência do cancro do cérebro, que é isso que nos interessa neste momento, aumentou bastante, de 1990 para 2019, e a mortalidade, a mesma coisa, aumentou bastante. Temos ali aquela parte rosa, tem que ver com o cancro do estômago. Não sabemos muito bem porquê, mas o cancro do estômago tem vindo a diminuir, o que é uma grande notícia, porque o cancro do estômago é um cancro muito agressivo e mata muito rapidamente. Não sabemos porquê, mas já há uns anos que é assim, tem vindo a diminuir, e ainda bem. Talvez por causa de algumas alterações a nível alimentar, supostamente, não temos a certeza. Mas isto tem que ver também com a saúde mental, não é? Porque se eu tiver um tumor cerebral, a minha saúde mental vai se alterar. E de que maneira? Podendo até causar a morte. As doenças crónicas causam 70% das mortes no mundo ocidental. E há aqui outra coisa que eu me esqueci de dizer no início. 70% das consultas no médico de família têm que ver com doenças causadas pelo estilo de vida. 70%. Por isso, vamos ver se entendemos um bocadinho esta mensagem do estilo de vida. 90% da diabetes tipo 2, 80% a 90% das doenças cardíacas e 50% a 80% do cancro. Isto seria totalmente prevenível se as pessoas mudarem o estilo de vida. A diabetes tipo 2 é reversível, a doença cardíaca é reversível, a tensão alta é reversível e algumas formas de cancro são reversíveis, se nós mudarmos. Diabetes tipo 1 é que não. Podemos melhorá-la, mas nunca a chegamos a reverter. As doenças crónicas assentam nestes 3 grandes pilares. Aumento da gordura visceral. É a gordura que nós temos dentro da nossa barriga. Que depois vai dar aquilo que chamamos inflamação. E depois vai dar resistência à insulina. Quando a gordura abdominal que se começa a aglomerar, não é só a gordura que está por fora. A gordura que está por fora nós podemos tirá-la. Podemos fazer uma cirurgia plástica e podemos tirar. Aquela que nós vemos. Mas normalmente, quando as pessoas vão fazer uma ecografia abdominal, o que é que tem lá? Fígado gordo. Chama-se agora hepatite não alcoólica. Porque o fígado gordo é como se fosse uma hepatite. É um processo inflamatório permanente. E que vai dar, o principal fator é resistência à insulina. Isto é, a insulina não consegue exercer as suas funções. Isto vai dar aumento da tensão alta, vai dar diabetes tipo 2, vai dar doença cardíaca, vai dar cancro, e se quiserem compor o quadro, provavelmente o doente vai ficar mesmo deprimido e temos uma depressão estabelecida com toda a panóplia de medicamentos que é necessário para a tratar. Não sei o que é que acham disto. Isto para mim podia ser uma pizza margarita, com queijo e tomate. Quantos apostam na pizza? Ninguém aposta? Há ali um irmão que aposta. Ninguém aposta mais? Pizza margarita, queijo e tomate. Não? Não é? Então, não desistam. É qualquer coisa que há dentro, de facto. Aquilo é a parede de uma artéria aorta. É a nossa principal artéria. Ora, eu pergunto-me como é que, se nós queremos ter um cérebro preparado para aumentarmos a nossa espiritualidade, como é que nós alimentamos o nosso cérebro com uma artéria nestas condições? Isto não é uma doença de velhos. Isto começa aos 10 anos de idade. Por causa da alimentação, que está errada desde o início. Ora, o que mais me preocupa, e sabe o que é? É isto. 100% da população está afetada. Como dizia um professor meu, anda aí gente muito bem vestida e com as artérias todas entupidas. E não sabe, porque isto atua no silêncio. E depois, quando parte daqui, temos uma hemorragia cerebral ou uma trombose isquémica que não é hemorragia. Quando parte cá mais baixo, podemos ter um infarto. Por isso, as pessoas têm que pensar o que é que querem fazer. Apesar da gente saber que vai morrer, eu preferia morrer com as artérias limpinhas.
Se alguém me perguntar quanto tempo demora a limpar uma artéria destas, pode demorar 3, 4 anos. Mas é possível regenerar uma artéria destas. Nós nascemos assim, como aquela artéria, que é a mesma artéria aorta, nascemos como está em baixo, paredes lisinhas. Não nascemos como a que está em cima. E os primeiros estudos sobre esta matéria foram feitos em jovens que morreram na guerra do Vietnã, com 20 e poucos anos, já tinham as artérias assim. E depois, mais tarde, em autópsias a crianças, verificaram que o processo já começou a partir dos 10 anos de idade. Portanto, isto é dramático. E o que eu digo às pessoas é assim, olha, se não morrer atropelado na rua, se não morrer afogado na praia, e se nunca tiver cancro, vai morrer mais cedo com as artérias entupidas, com colesterol, com as gorduras saturadas da dieta. Por isso, isto tem um peso na esperança de vida brutal, não é? Para vos provar este facto dramático, nós temos aqui 3 grupos de pessoas. Fomos avaliar a espessura das artérias carótidas, a membrana íntima e média das paredes da artéria carótida, e fomos ver isto em 3 tipos de pessoas. À vossa direita, exatamente, à vossa direita estão pessoas que não fazem nenhum plano de saúde, comem tudo que lhes apetece e não fazem qualquer tipo de exercício. Portanto, tem aquela espessura em milímetros, 0,74 milímetros. No meio, temos pessoas que comem de tudo, mas praticam exercício físico. E a espessura diminuiu, não é? 0,63. E diminuiu bastante. E por último, temos pessoas que não fazem nenhuma atividade física e têm uma alimentação baseada em vegetais. É o melhor resultado. 0,56 de espessura. Portanto, provavelmente, estas pessoas têm as artérias praticamente limpas e dificilmente morrerão com um infarto causado pelas gorduras da dieta. Doutora Ruth, vamos pôr isto em prática. Eu fiz as contas, fica mais barato tratar o colesterol com um prato de flocos de aveia ao pequeno almoço do que tomar um comprimido de simvastatina. O que é que querem escolher? Muito mais barato. Não tem comparação. Por isso, ao fim de uma semana já estão a baixar. Se fizerem análise, ao fim de uma semana já têm valores diferentes. Bom, vamos ver se aquilo que está no Espírito de Profecia teve o seu cumprimento nos dias atuais. Em 1902, Ellen White escreveu que virá o tempo, já conhecemos esta passagem, pelo menos a maioria se calhar conhece, não se poderá comer a carne, nem os ovos, nem o leite, nem a manteiga. Não esperem por esse tempo, porque esse tempo já veio há muito tempo. As pessoas estão a beber leite de vacas grávidas. As vacas, para darem leite, têm que estar grávidas, senão não dão leite. É quando têm a maior quantidade de estrogénios. E os estrogénios da vaca, hormonas de crescimento, outros fatores de crescimento, aumentam o risco de cancro da mama na mulher e o cancro da próstata no homem. Portanto, nós não fomos feitos para beber leite em adulto. O mamífero, a definição biológica de mamífero é aquele animal que se alimenta de leite nos primeiros tempos de vida. Depois não bebe mais leite. Não há nenhum animal adulto na natureza a beber leite. Nós somos a única espécie que bebe leite e bebe leite de outra espécie que não é nossa. E por isso há muitas pessoas que dizem eu não posso beber leite porque me faz mal ao fígado. Não é o fígado que é o culpado. O culpado é o nosso intestino. Porque nós perdemos a enzima para dissolver a lactose, perdemos 95% na primeira infância. Estão a ver o drama? Portanto, nós não fomos feitos para beber leite. A não ser leite materno. Infelizmente não há mulheres suficientes a produzir leite para nós podermos beber, não é? Mas esse é que é o nosso leite. Não é o... Sim? O que está preconizado é a amamentação leite materno até aos 6 meses. A partir daí, se a mãe não tem leite, iniciam um leite adaptado para aquela idade. Mas a partir de 1 ano pode beber o leite que quiser. E pode ser de vaca também. Mas é nos primeiros tempos de vida. Porque se a mãe não tiver leite, como é que vamos fazer? Vamos deixar o bebê morrer, não é? Agora, a partir de uma certa idade, não é preciso.
Aliás, não há nenhum estudo a provar que o leite faça crescer ossos fortes nas crianças. Não existe. Não há prova nenhuma. Pronto. Temos a sorte de a ciência foi evoluindo e há outros leites ou bebidas vegetais que podem perfeitamente substituir o leite, mas não antes de 1 ano de vida. Só depois de 1 ano de vida. Bom, temos a prova à vista, não é? Do que ela escreveu. A doença das vacas loucas foi a primeira a aparecer nas páginas da comunicação social. Depois veio a gripe suína, primeiro caso em 2009 nos Estados Unidos. De vez em quando há surtos, mas não se fala muito, que é para não assustar as pessoas. Depois tivemos a gripe das aves. Ainda recentemente, talvez o mês passado, não sei se foi na Dinamarca ou na Noruega, tiveram que abater milhares de aves por causa da gripe das aves. Eles dizem, não se pega às pessoas, mas por sim por não eles matam-nos. Não é? Por isso, isto quer dizer que a contaminação animal é geral. Sabem que nos Estados Unidos há muitas zonas em que se pratica ainda a caça ao veado. O veado abunda na vida selvagem, é muito frequente. E descobriram recentemente, portanto, os veados não comem farinhas animais e descobriram que eles já têm a doença das vacas loucas, mesmo sem as farinhas animais. Por isso, isto quer dizer que as doenças estão generalizadas. Escreveu ainda que nos cereais, frutos, vegetais e frutos secos encontram-se todos os elementos nutritivos que nós precisamos. Isto não vem senão comprovar aquilo que está na dieta original dada ao homem em Gênesis. Agora, como é que nós avaliamos isto cientificamente? Pronto. Então a Sociedade Americana, a Associação Dietética Americana, comprovou que de facto as dietas vegetarianas que sejam bem planeadas servem para toda a gente. Para grávidas, para bebés, para adolescentes, para mães que estão a amamentar e para atletas. Não há nenhum problema desde que sejam bem planeadas. Neste momento, temos em nossa defesa, a Direção-Geral de Saúde publicou um manual de nutrição vegetariana, quer para adultos, quer para crianças. Portanto, não temos problema nenhum em fazer uma dieta destas, desde que saibamos fazê-la. Está no site da Direção-Geral de Saúde para quem tiver dúvidas. Agora, reparem mais este texto. O livre uso de açúcar sob qualquer forma tende a bloquear o organismo e é frequentemente causa de doença. Onde é que Ellen White foi buscar isto? Ela diz num dos seus livros que eu não estudei medicina para dizer isto. Foi-me mostrado. E mesmo que não acreditemos nisso, tivemos que esperar até 2012 para comprovar cientificamente que de facto o açúcar bloqueia o cérebro. Prejudica quer a memória, quer a aprendizagem. Estamos a falar do uso indiscriminado, porque hoje em dia está o açúcar em todo lado, não é? Ninguém vai para o cinema com uma banana, com uma maçã. Vai com as pipocas, com os chocolates, com as batatas fritas, com os caramelos. É assim. As pessoas já jantaram, mas já à noite vão ao cinema e ainda têm que comer porque o filme faz fome. Este é o hábito. Outro texto que ela escreveu, tomada a refeição regular, deve permitir-se ao estômago um descanso de 5 horas, nenhuma partícula de comida deve ser introduzida no estômago até à próxima refeição. Nem uma migalha, diz ela, apenas água. Onde é que ela foi buscar isto? Será que a ciência deu resposta a isto? Deu. Mais uma vez, em 2012. E a maioria dos nossos nutricionistas não sabe isto, ou não quer saber. Em 2012, foi publicado pela primeira vez o primeiro estudo feito em cães e em humanos, que se descobriu que existe o chamado complexo migratório motor. O que é isto? Isto quer dizer que, normalmente, a nossa digestão demora cerca de 3 horas a fazer-se, dependentemente da comida que fizermos. Se estivermos toda a tarde a comer num casamento, a coisa é diferente, não é? Ainda precisa de mais tempo. Mas, normalmente, uma refeição, para ser bem feita, uma digestão tem que ter 3 horas. Mas o ciclo não para. Quando a digestão termina, inicia-se novamente uma gênese de movimentos peristálticos a partir do duodeno para limpar eventuais restos de comida que não tenham sido bem digeridos. Ora, isto não é um seminário de nutrição, portanto eu não vou me ficar por aqui. Este complexo tem 4 fases
E as 4 fases duram justamente 2 horas. É só fazer contas. 2 mais 3 dá 5. Não sei se alguém ia falar. 3, 2, 5, não é? Portanto, ela tinha razão quando dizia que 5 horas, e alguns textos diz 5 a 6. Porque nós, quando estamos essas horas todas sem comer, o organismo faz uma espécie de reset. Portanto, vai recuperar-se. Não tem que estar ali a trabalhar outra vez. E não há nenhum estudo científico a provar que eu tenha comido 3 em 3 horas, como dizem os nossos nutricionistas, infelizmente. Não existe. Mas pronto, isto dá peso à indústria alimentar para poder fabricar ainda mais coisas. Bom, ela dizia também que não há exercício que possa substituir o andar a pé. Antigamente, os cardiologistas mandavam as pessoas correr. Hoje já não mandam andar a pé. Mesmo nos programas de recuperação cardíaca após um infarto, a ordem é andar a pé no plano. Portanto, mais uma coisa que se verificou perfeitamente. Agora prestem atenção a isto. Vamos falar um bocadinho mais em pormenor em relação à alimentação. Nós temos aqui um estômago com um bocadinho de azeite, que corresponde a 400 calorias de energia. Se este fosse o vosso almoço, 400 calorias é alguma coisa, mas iam ficar cheios de fome, não é? O estômago está vazio. Mas em vez de o azeite, punhamos ali frango. As mesmas calorias, 400 calorias de frango. Já está melhor. Mas ainda não chega. O estômago está vazio. Ainda vou ficar com fome. Mas se em vez disto tivermos lá 400 calorias de vegetais, temos o estômago cheio. Não precisamos de mais comida. Qual é a vantagem? Se comerem vegetais, não tem que se preocupar com a contagem das calorias, porque nunca atingem os máximos. É fácil de entender isto. Eu não estou a dizer para serem todos vegetarianos a partir de amanhã. O que eu estou a dizer é que temos alternativas e comecem a aumentar o consumo de vegetais, porque essa é que é a dieta. E já vão ver mais pormenores. Ora, portanto, não são as calorias que nos dão a saciedade. É o volume de alimentos no estômago que nos dá a saciedade. Bom, o que é que seria mais fácil comer? A fatia do bolo o bolo de chocolate, que é bolo de cenoura também, ou então 1,5 kg de cenouras. As calorias são as mesmas. O que é mais fácil? A fatia do bolo vai melhor, não é? Ninguém come 1,5 kg de cenouras. Se comerem 2 já não é mau. Estão a ver a diferença do valor calórico para a quantidade de alimento. É notável, não é? Esta talvez seja uma surpresa para a maioria de vós. Nós devemos comer os alimentos integrais e não refinados. Temos aqui uma tigela com arroz branco. É igual a 2 latas de refrigerante. Em termos de quantidade de açúcar. É exatamente a mesma coisa. Ainda tem uma vantagem, é que enquanto que a tigela de arroz atinge o pico máximo de glicose, os refrigerantes vão muito mais para baixo. Se calhar é melhor refrigerantes do que o arroz branco. Eu digo, não, não é melhor. Mas estão a ver a diferença? Ora, eu já disse uma vez, há pouco, que aprendam a ler os rótulos. E, por favor, parem de dar gomas às vossas crianças. É o pior que lhes podem dar. E há adultos também a usá-las, não é? 35 gramas de gomas têm 29 gramas de açúcar. O limite preconizado pelo nosso Ministério da Saúde é 20 a 22. É o máximo, por 100 gramas. Ora, façam as contas, eu não as fiz, mas quanto é que tem aquelas gomas, não é? Se 35 tem 29 gramas, 100 gramas, quanto é que tem? Muito mais. 3 vezes mais, não é? Por isso, não deem mais isso às crianças. Além de que o fabrico daquilo é muito duvidoso, não é? Evitem estes aditivos. Mais uma vez, aprendam a ler os rótulos. Estes aditivos são altamente prejudiciais à saúde. Aqueles primeiros são corantes, depois têm, a partir do E210, são conservantes. Se comprarem marmelada feita no supermercado, ou tem o E210 ou o E211, que é o ácido benzoico ou o benzoato de sódio, são cancerígenos. E é claro que não é uma vez comer isto que eu vou ficar com cancro, mas é uma vida inteira a comer coisas que tenham isto. Os sulfitos, por exemplo, já falámos das gorduras hidrogenadas, sempre que compram aqueles damascos secos que são tão gostosos no Natal, estão a comer sulfitos. Os sulfitos são cancerígenos. Óleo de palma.
Há aqui alguém que gasta Nutella? Nutella está cheio de óleo de palma. É o pior que se pode usar para pôr no pão. Por isso, a primeira coisa a fazer enquanto forem para casa, arrumem a despensa. Porque há coisas que se calhar estão lá que não são boas. Os adoçantes artificiais, ainda agora saiu mais uma notícia sobre isso, são cancerígenos, não devíamos usá-los. Por isso, isto é um aviso. Agora, falamos da alimentação, vamos dar aqui umas pinceladas só noutros hábitos de vida e, nomeadamente, a falta do pequeno almoço. Este estudo foi feito nos anos 70, já foi comprovado posteriormente pela Universidade de Harvard há poucos anos atrás e deu os mesmos resultados. As pessoas que raramente tomam pequeno almoço têm uma mortalidade superior àqueles que tomam regularmente. Portanto, não devemos sair de casa sem o pequeno almoço. Aumentamos o risco de ter um ataque cardíaco, porque não temos energia suficiente para as nossas necessidades do dia a dia. Também o dormir. O mesmo estudo revelou que as pessoas que dormem menos de 6 horas e mais de 9 aumentam a mortalidade. Portanto, isto é um estudo há 9 anos. Houve tempo suficiente para tirar as conclusões e, de facto, isto é real. Parece que nós precisamos mesmo das 8 horas, qualquer que seja a nossa idade. Vamos agora às evidências da medicina do estilo de vida. Este termo medicina do estilo de vida foi criado há uns anos atrás por um médico da nossa igreja, em Loma Linda, um dos fundadores do Colégio Americano da Medicina do Estilo de Vida, e pela primeira vez publicado em 1933, houve a reversão da diabetes. É possível. Em 1958, fez-se algo impensável. Foi possível reverter a retinopatia diabética em 25% dos doentes estudados. Se disserem isto ao vosso médico de família, ele não vai acreditar. Não é possível. Então, os doentes já estão quase cegos. Foi possível reverter. Sabem qual foi a dieta? Arroz e fruta. Foi assim que reverteram 25% dos doentes. Se calhar os outros que não puderam ser revertidos porque a doença já estava muito avançada, não é? Mas foi possível. Nos anos 70, verificou-se que a dieta baseada em alimentos vegetais, mesmo sem perda de peso, diminuiu as necessidades de insulina em 60%. E isso é que eu digo às pessoas. Olha, pode não perder peso já, mas a primeira coisa a ver vai ser as análises. As análises baixam logo os valores. É imediato, mesmo que não tenha perda de peso. E em 16 dias, não é? Metade dos diabéticos suspenderam a insulina em 16 dias. É notável. Nos anos 70, e o colesterol baixou para menos de 150. Com menos de 150 é quase impossível terem um infarto. São valores muito baixos. A maioria anda com 190, 200, 240, 300. É o que eu vejo todos os dias nos doentes. Este é o mais recente, 2018, pela primeira vez, foi revertida uma fibrilação auricular. Fibrilação auricular é das arritmias mais frequentes na nossa população. É quando as nossas aurículas começam a ter batimentos que não correspondem à realidade fisiológica do coração. Isto leva à formação de trombos, que depois vão dar as tromboses. Bom, foi possível reverter num doente com 82 anos de idade e deixou de fazer a medicação. Não faz nenhuma medicação, já não tem fibrilação auricular. Ao passo que aqui, se forem ao médico, isso é para toda a vida, tem que tomar este medicamento porque não há volta a dar. Bom, temos mais novidades. Esta também é recente, 2019, pela primeira vez, conseguimos reverter a doença de Crohn. Na faculdade sempre me ensinaram, ora isto foi de 2014, demorou quase 3 anos a reverter a doença, mas foi revertida. Sempre me ensinaram na faculdade que a doença de Crohn, que é das mais graves doenças inflamatórias do intestino, não tem cura e como não sabemos a causa, atribuímos isto ao sistema imunitário. Ora, eu sempre duvidei deste conceito, mas quem era eu para estar a discutir com os professores? Hoje sabemos que é possível, alterando a dieta, reverter esta doença. Pode não ser possível nos casos todos, mas um caso já nos dá esperança para continuarmos o trabalho. Ora, estávamos em 1996, o Dr. Caldwell Esselstyn, com quem já tive o prazer de conversar, tinha um grupo de doentes, gravemente doentes, da parte cardíaca, ele é cirurgião cardiovascular, já está reformado,
E temos ali o caso à vossa esquerda, em que vemos perfeitamente uma artéria coronária que está muito estragada, está como aquela fotografia que eu vos mostrei há pouco, e o doente teve um infarto. Ora, menos de 3 anos depois, aquela artéria está completamente recuperada, sem medicamentos, só com a alimentação. Este trabalho foi apresentado à Sociedade Americana do Coração, que é a mais alta patente. Eles bateram palmas, acharam muito bem. Fizeram alguma coisa? Não. Não fizeram nada. Porque não podemos prejudicar a indústria dos bypasses. A indústria dos bypasses movimenta 50 mil milhões de dólares por ano. E, portanto, isto tem que se manter. Não podemos estar agora a dizer às pessoas que é possível resolver isto, não é? Aqui pertence ao mesmo estudo. O colesterol era cerca de 290, que é um colesterol muito alto. 10 a 14 dias depois da intervenção passou para 130. Portanto, com este valor não é possível ter um infarto, até quanto sabemos. E depois ali temos as imagens do cintilograma de perfusão, que é um exame que se faz rotineiramente em cardiologia. Antes da intervenção era o que podem ver ali. O sangue perfundia muito pouco no ventrículo. E depois da intervenção, 6 semanas depois, o ventrículo já está completamente perfundido com o sangue que ele precisa para viver. Contra factos não há argumentos, não é? Bom, este estudo na Inglaterra veio provar que com uma dieta hipocalórica, que neste caso foi usada cerca de 800 calorias, é muito baixa, conseguiu reverter o fígado gordo que eu vos falei, de 36% de gordura para 2%, em apenas uma semana. Não há nenhum medicamento que faça isto. Estão a ver a diferença? Não há nenhum medicamento que faça isto. É tão simples de fazer. Bom, temos aqui o grupo que são os chamados alimentos mais inflamatórios que existem, as chamadas carnes processadas. O consumo de carnes vermelhas após 8 anos, incluímos aqui nas processadas também, aumenta em 30% o risco de diabetes, por exemplo, se calhar não sabiam. Os cereais refinados, os refrigerantes, produtos de pastelaria, produtos light e produtos diet são considerados um grupo de alimentos inflamatórios, porque causam a produção, através do aumento das células de gordura, de fatores inflamatórios e que causam justamente aquilo que eu falei, o aumento da resistência à insulina. Bom, já falámos aqui nas gorduras as mais prejudiciais na nossa dieta, vou passar à frente. Agora reparem só, uma única refeição de carne rica em gordura animal danifica a função das células endoteliais durante 4 horas. As células endoteliais são as células que formam as paredes das nossas artérias, por dentro. E pode prejudicar o fluxo sanguíneo durante 6 horas. Apenas uma refeição de carne. É notável, não é? Assim temos, para combater estes alimentos inflamatórios, temos alimentos anti-inflamatórios. E pus ali novos, porque para muita gente isto é novidade. Há pessoas que não comem nada disto. E então temos as verduras, os cereais integrais, a fruta, as leguminosas. São os alimentos por excelência para nós termos a melhor saúde de sempre. Agora aqui uma coisa muito curiosa. Os cientistas dedicaram-se a estudar qual era a quantidade de aspirina que as pessoas têm em circulação. Então verificaram que as pessoas que tomam aspirina, por razões médicas, têm níveis muito altos de aspirina no sangue, chamados salicilados, não é? A população geral que não toma aspirina, praticamente não tem níveis de aspirina. Mas os vegetarianos têm um nível muito alto de aspirina. Como é que é possível? Não tomam aspirina, mas têm. Porquê? Porque vão buscar aos alimentos anti-inflamatórios. Por isso é que eles são anti-inflamatórios. Porque têm salicilados. Eu não me trouxe aqui a lista porque é extensa. Talvez um dia no Seminário de Nutrição possamos tratar disso. Há uma universidade na Holanda que se dedicou a publicar as quantidades de salicilados que estão nos alimentos e é notório, é espetacular. Por isso isto é um facto. Bom, aqui há uns anos atrás, e um bocadinho contra a vontade, a Associação Americana do Coração finalmente publicou um artigo a dizer que realmente a dieta baseada em vegetais é melhor ainda do que a dieta que eles recomendam para a recuperação cardíaca. Finalmente, aceitaram os factos e publicaram-no. Portanto, nós temos melhores resultados com uma dieta 100% vegetal, mas tem que ser 100% integral para tratar os problemas cardíacos do que a dieta recomendada pela Associação Americana do Coração, que recomenda 300 mg de colesterol por dia. Ora, isto
é um disparate, porque só o nosso fígado produz 900 miligramas por dia. Portanto, nós não precisamos de colesterol na dieta. O colesterol não é uma gordura essencial. Nós já a produzimos. Agora, se quiserem saber a dieta dos atletas quenianos que vêm cá a Portugal e ganham maratona, 96% é vegetariana. Onde é que eles arranjam energia para ganhar a maratona? Não sei. Eles arranjam. Os atletas e tipos, a mesma coisa. 95% da dieta é vegetariana. Temos ainda resultados da arqueologia, cereais integrais, leguminosas, como o feijão, eram a base da alimentação dos gladiadores. Não era carne. Reparem que os gladiadores tinham que ter arcabouço para levar com uma espada e não lhe cortarem o braço fora, não é? Aquilo tinha que sangrar, mas sem matar o homem. Porque o público queria ver sangue. Se fosse eu, cortavam-me logo, não é? Mas ali não, tinha que ter cabedal. E a dieta deles era esta. Cereais integrais, leguminosas, e depois comiam cinzas de madeira, porque aí estão os minerais. Estão o cálcio e os fosfatos, cinzas de madeira e de ossos também. Portanto, era o suplemento mineral que eles, para completar um bocadinho a dieta. Era esta a dieta deles. Isto são resultados da arqueologia. E, finalmente, temos a dieta de Daniel. Lembram-se de Daniel? O que é que aconteceu com Daniel? Acusou comer a comida do rei e esteve 10 dias só a vegetais. E depois há um capítulo mais à frente que ele esteve 21 dias. Pois foi justamente esse teste que uma universidade americana fez. Colocou uma data de alunos da universidade durante 21 dias a comerem só vegetais. Sabem o que aconteceu? Aconteceu isto. O colesterol LDL baixou, a glicose em jejum baixou, a insulina baixou, a tensão arterial baixou e o peso baixou. Portanto, isto veio confirmar o primeiro ensaio clínico de alimentação feito por Daniel, há séculos atrás, ou há milénios atrás, veio confirmar que, de facto, Daniel tinha razão. E contra factos não há argumentos, não é? Agora, o que é que acham que é mais extremo? Isso é vegetariano, integral, isso é muito extremismo. O que é mais extremismo? É comer esta dieta ou abrir o peito, tirar uma veia de uma perna e fazer um bypass? Eu acho que isto é mais extremismo. Mas isto é o normal. É o que as pessoas acham normal. Normal é ser hipertenso, ser diabético e depois um dia fazemos um bypass. Bom, aqui há tempos a Associação Americana do Coração publicou aquilo que acha que são os 7 critérios para termos saúde cardiovascular. Temos ali o não fumar, atividade física, dieta saudável, manter o peso, controlar o colesterol e os outros níveis. E depois verificou-se que pouco mais de 1% adota estas regras, não é? Que é triste, não é? Diz ainda Ellen White que não é seguro nem agrada a Deus que violemos as leis da saúde, pedindo então que Ele cuide da nossa saúde e nos livre de doenças quando estamos vivendo diretamente ao contrário das nossas orações. Bem dizia o apóstolo Paulo que havia coisas que não é para orar. Como é que nós podemos orar por saúde se estamos a fazer doença? Estamos a brincar com Deus, irmãos. Isto não é válido. Isto é fazer batota. Não é? Não sei, cada um julgue por si. O meu objetivo não é julgar-vos, é apenas pôr as cartas na mesa. Mas, por vezes, sinto a mesma coisa que Jesus sentiu. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar-vos os teus filhos como a galinha junta os pintos debaixo das asas e vós não quisestes. Há 20 anos que eu prego esta mensagem. Mas são poucos os que aderem. Não estou interessados. Bom, eu recomendo esta companhia de seguros, a Fidelidade Vegetal, porque já deu cartas, está mais que provado que é a melhor seguradora que existe. E terminamos aqui desejando-vos um bom trabalho, com um bom estilo de vida. Temos uma semana de trabalho à porta e que tentem aperfeiçoar o mais possível o vosso estilo de vida, nomeadamente na alimentação, que é, se calhar, o fator mais importante do nosso estilo de vida. Eu não queria terminar sem referir aqui uma coisa que aconteceu ontem e que vem comprovar aquilo que eu acabei de dizer. Tive ali uma conversa com alguém que é membro desta igreja e que reverteu a diabetes com a alimentação.
Contra factos não há argumentos. Portanto, se este irmão conseguiu, os outros que estão aqui, que têm o mesmo problema, podem conseguir também. É uma questão de força de vontade. Obrigado pela vossa atenção.